Oferece Band Cidade. Polícias Civil e Federal vão entrar com pedido de prisão preventiva para os suspeitos de assassinar Dom Phillips e Bruno Pereira. E nessa edição do Band Cidade você vai ver também. Conheça os sintomas da varíola do macaco, doença que tem um caso suspeito em investigação no Amazonas. Começam as erupções cutâneas, que elas formam umas bolhas, né? Umas lesões inicialmente pela face, na planta dos pés, na palma das mãos, no dorso das mãos. Mesmo com o início da vazante do Rio Negro, comerciantes ainda sentem os impactos da cheia deste ano nas vendas. O mosquito que dá, os caras... Dá mosquito também? Demais, muito mesmo. Tem hora que você abre aqui e chega a ficar preto aqui. Pesquisa do INPA aponta risco de extinção do boto cor-de-rosa por causa da poluição e da caça ilegal da espécie. O boto, né, ele faz parte, né, integrante da história amazônica, como você mesmo colocou, da nossa cultura. É uma espécie endêmica dos rios dessa região, né? E se ele desaparecer daqui, ele desaparece do mundo. Boa noite. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deflagrou a Operação Narco Brasil, realizada em vários estados. O foco é o combate ao tráfico de drogas. A operação começou na última sexta-feira com ações diárias e se encerra nessa quarta-feira. Durante a ação foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão. Várias armas e munições foram apreendidas. A Operação Narco Brasil acontece simultaneamente em vários estados do Brasil e visa combater o tráfico de drogas e causar um prejuízo ao crime organizado. Durante a operação são realizados patrulhamentos via terrestre e fluvial, tanto na cidade de Manaus como nas fronteiras no interior do estado do Amazonas, além dos cumprimentos e mandados de prisão. A Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, participou desde o dia 27 de junho, foi quando começou a operação, até o dia de hoje. E hoje nós fizemos até, logo cedo, pela manhã, incineração dos entorpecentes que foram apreendidos nessa operação. Então nós tivemos aí, nesses 10 dias, aproximadamente, foram 1 tonelada, aproximadamente, de entorpecentes apreendidos, sendo que dessa 1 tonelada, 700 quilos de cocaína. Nós estamos trabalhando naquela situação de blindar o estado do Amazonas da entrada de entorpecentes. Então, esse ano, já fechando o primeiro semestre, tivemos aí aproximadamente já 17 toneladas de entorpecentes. E se comparado com o mesmo período do ano passado, tivemos aí já um aumento nessas apreensões. Essa ação que visa também combater o tráfico internacional, muito frequente aqui nos rios da nossa Amazônia. Agora a gente traz outros destaques de polícia aqui da capital amazonense. Nas últimas 24 horas, 6 corpos foram encontrados em diferentes bairros de Manaus. Na tarde de terça-feira, 2 corpos do sexo masculino foram encontrados dentro de um igarapé no bairro Cidade de Deus. Eles estavam amarrados e possuíam marcas de tortura. Na manhã desta quarta-feira, o corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata no bairro Distrito Industrial. Na zona oeste de Manaus, no bairro Tarumã, outro corpo também foi encontrado na manhã desta quarta-feira com marcas de facadas no pescoço. Horas depois, o Corpo de Bombeiros removeu um corpo em um igarapé, na reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus. Partes de um corpo também foram encontradas em outro igarapé, na Avenida Constantino Neri. Uma venezuelana de 27 anos foi assassinada a facadas dentro da casa em que morava, no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus. Segundo vizinhos, ela estava juntando dinheiro para trazer a filha para o Brasil e guardava a quantia em casa. O corpo foi encontrado por vizinhos e a Polícia Civil investiga o caso. E até o momento, nenhum suspeito desses assassinatos foi preso. A gente muda de assunto agora, vamos falar sobre polícia.
Perdão, vamos falar sobre saúde. Você sabe o que é a varíola do macaco? A doença tem um caso suspeito em investigação no Amazonas e vem preocupando autoridades em saúde. Mas você sabe identificar os sintomas? No último domingo, o Ministério da Saúde revelou que o Brasil tem 76 casos confirmados de monkeypox, a doença da varíola dos macacos. São 7 estados brasileiros que notificaram as infecções. Nesse mês, o Amazonas entrou nessa lista. A Secretaria de Saúde do Amazonas divulgou o primeiro caso suspeito, que segue em análise. Nessa terça-feira, 2 novos possíveis casos foram notificados, mas descartados em seguida. Já foram investigados e não atenderam a definição de casos. Isso quer dizer que foi só um susto. Não temos 2 casos com suspeita de monkeypox. Nós só temos um caso, que isso fique bem claro, nós só temos um caso suspeito aqui no Amazonas de monkeypox. Agora, óbvio que vão chegar várias informações e a gente aqui tem o dever, de investigar e trazer aí a informação para a população. A doença é uma zoonose viral infecciosa que passa de animais para humanos, ou até mesmo de humanos já infectados pelo vírus para outros humanos. Os sintomas são variados e considerados comuns. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, os principais sintomas da doença varíola do macaco são febre, dores de cabeça, dores musculares, exaustão, calafrios e ainda gânglios linfáticos inchados. No 4º ou no 5º dia, a doença ainda pode apresentar manchas por todo o corpo. Começam as erupções cutâneas, que elas formam umas bolhas, umas lesões inicialmente pela face, na planta dos pés, na palma das mãos, no dorso das mãos. A transmissão pode ser respiratória, por saliva ou contatos físicos. A precaução é a segurança individual. Apesar das incertezas, a doença não tem potencial de uma possível epidemia. Ela não vai ser semelhante à Covid-19, seguramente falando isso. A população pode ficar tranquila, entre aspas, porque é uma doença viral, ela é de transmissão moderada, então a gente precisa ter bastante cuidado. Observar, e principalmente reconhecer os sinais e sintomas e procurar a rede, tanto municipal como do estado, de assistência. Todo cuidado é pouco para a gente se precaver de mais uma doença. Olha só, a Polícia Civil e Federal vão entrar com um pedido à Justiça de conversão da prisão temporária para a prisão preventiva dos 3 suspeitos de participar dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Quem traz mais detalhes para a gente sobre essa situação é o jornalista Luiz Henrique Almeida, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde a você, Luiz Henrique. Oi, Isabela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa confirmação foi feita pelo delegado Alex Pérez, da Polícia Civil em Atalaia do Norte, e disse que as polícias civil e federal devem solicitar essa conversão da prisão temporária para a prisão preventiva dos 3 principais suspeitos no assassinato do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em razão de que nos próximos dias esse prazo das prisões temporárias vão começar a encerrar. Inicialmente, só para a gente relembrar o caso, quem foi preso foi o Amarildo da Costa de Oliveira no dia 7 de junho, depois o irmão dele, Osinei da Costa de Oliveira, o dos Santos, preso no dia 14 de junho, e em terceiro, o Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dedinha, preso no dia 18 de junho. Todos eles seguem presos na delegacia da Polícia Civil em Atalaia do Norte, e o delegado também não descarta a possibilidade de, posteriormente, a polícia solicitar a transferência deles para uma unidade prisional aqui do Amazonas. Até o momento, pelo menos 23 pessoas já foram ouvidas pela polícia durante as investigações, sendo esses 3 suspeitos, mas 20 pessoas, sendo que 5 delas, de acordo com o delegado Alex Pérez, pessoas do círculo familiar que ajudaram na ocultação dos cadáveres. A polícia também enviou à Justiça um pedido de prorrogação no prazo do inquérito. Isabela. Obrigada pelas informações, Luiz. E veja, depois do intervalo, a água acumulada no centro de Manaus, ainda por conta da cheia, continua prejudicando os comerciantes locais. Agora são 18 horas e o Band Cidade volta em instantes.
Band Cidade de volta. E a gente aproveita para conferir um pouco como é que está o tempo lá fora com a transmissão ao vivo do canal AMZ.live no YouTube, que mostra a orla da Ponta Negra. Olha só que bonito, pôr do sol, belíssimo, as águas do Rio Negro iluminadas por esse pôr do sol. E para aproveitar essa imagem bonita, a gente confere a previsão do tempo para essa quinta-feira em Manaus e alguns municípios do interior do Amazonas. Em Fonte Boa, a quinta-feira vai ser de tempo nublado durante todo o dia. Céu coberto de nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Envira, previsão para um dia de sol com algumas nuvens e tem possibilidade de chuva para a tarde e a noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Urucará, tempo ensolarado com aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, previsão de pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. E em Manaus, pela manhã, céu coberto de nuvens. À tarde e à noite, possibilidade de chuvas isoladas. Mínima de 25 e máxima de 33 graus. Previsão de tempo ensolarado, mas o que ainda não mudou foi a situação do centro de Manaus. A água acumulada continua prejudicando comerciantes locais. A cheia deste ano, mais uma vez, causou impactos aos comerciantes do centro. Dona Laíde é vendedora e diz que, apesar da vazante, a clientela diminuiu consideravelmente. Quem trabalha no local enfrenta dificuldades. É difícil a gente ficar sentindo esse odoma aí, esse cheirinho ruim. E trabalhando, e agora os mosquitos que dá, as caras. Dá mosquito também? Demais, muito mesmo. Tem hora que você abre aqui e fica preto aqui. Na Rua dos Barés tem até jacaré e tartaruga de plástico. Foi a primeira a ser interditada e permanece com as pontes construídas pela Defesa Civil. O Rio Negro está no processo de vazante, marca nesta quarta-feira 29 metros e 57 centímetros. No centro de Manaus, lixo acumulado, muito odor e água parada. Os trabalhadores que foram tão afetados estão ansiosos para que a vazante continue de forma mais acelerada. E olha só, o Ministério Público do Amazonas ajuizou uma ação para suspender o show do cantor Wesley Safadão, que iria acontecer em agosto no município de Tabatinga. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o repórter Luiz Henrique Almeida. Seja bem-vindo de volta, Luiz. A gente tem informações sobre os critérios para cancelamento do show? Olá, Isabela, mais uma vez para você. Então, os órgãos afirmam, principalmente o cachês a serem pagos de valor muito alto e principalmente também falta de informações em questão de licitação e também de contrato. Essa ação civil pública foi proposta na última quinta-feira, dia 30 de junho, pelos promotores de Tabatinga, André Epifânio Martins e Fábia Melo Barbosa de Oliveira. O objetivo é suspender o pagamento de R$700 mil de cachê a serem pagos para o cantor Wesley Safadão, que foi contratado para participar do 8º Festisol lá no município de Tabatinga, previsto para acontecer entre os dias 25 e 28 de agosto. De acordo com os promotores de Tabatinga, essa é a primeira vez que um show no município requer um valor tão alto de cachê, uma vez que o município enfrenta precariedades na infraestrutura e também no setor de saúde. Ainda de acordo com essa ação civil pública, a cidade afirmou que haveria uma celebração de convênio com o governo do estado para o pagamento do show, mas o convênio não chegou a ser anexado e também não foi apresentada justificativa para o pagamento dos R$700 mil. Isabela. E Luiz, teve mais festa cancelada no interior do Amazonas. O TCE suspendeu um gasto milionário em São Sebastião do Atumã, é isso?
Verdade, Isabela. Nessa terça-feira, o Tribunal de Contas deferiu uma medida cautelar proposta pela subprocuradora do órgão, a Elissandra Monteiro, contra a Prefeitura de São Sebastião do Atumã, para que suspenda o pagamento de um contrato no valor de R$ 1.744.000 para a realização de eventos sem qualquer especificação. O Ministério Público de Contas já havia solicitado informações do município de São Sebastião do Atumã sobre festividades, tendo em vista que foi constatada a falta de informações na licitação e também no contrato no portal da transparência. Volto com você, Isabela. Muito obrigada pelas informações, Luiz Henrique. Vale ressaltar que o embasamento para essas decisões muitas vezes está relacionado à precariedade do município, falta de investimentos em educação, infraestrutura, saúde, dinheiro esse que poderia, ao invés de ser gasto em festas, usado para melhorar a vida de quem mora nesses municípios. Ainda no interior do Amazonas, a partir dessa quarta-feira, Parintins celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira do município. Quem traz as informações direto da ilha Tupinambarama é o repórter Lian Cavalcante. E teve início neste dia 6 de julho a festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Na manhã desta quarta-feira, o Círio Fluvial no Rio Amazonas reuniu dezenas de embarcações. A imagem peregrina, que neste ano visitou todas as paróquias e áreas missionárias da Diocese de Parintins, desembarcou no porto da cidade e foi recepcionada por milhares de fiéis. Uma carreata seguiu a imagem do Carmo pelas ruas da ilha até a igreja de São José Operário, de onde sairá a procissão de abertura da festa. A organização do evento estima que 20 mil devotos devem participar do círio de abertura do festejo, que vai percorrer 2 quilômetros até a Catedral de Parintins. A festa do Carmo segue até o dia 16 de julho. Até lá, mais de 30 celebrações serão realizadas e cerca de 50 mil devotos devem passar aqui pela Catedral. De Parintins, Lian Cavalcante. Obrigada, Lian. Olha só, nessa quinta-feira, o Sebrae Amazonas vai realizar a Caravana para Elas, um evento voltado ao público feminino com exposições, cursos e palestras. Vitor Massulo. É isso, o evento Caravana para Elas acontece nesta quinta-feira, um evento do Sebrae que incentiva o empreendedorismo feminino. Nós vamos conversar com a Adriane Gonçalves, ela que é diretora técnica. Diretora, bem-vinda à Band Amazonas. Conta pra gente o que as mulheres podem esperar desse evento. Muitas abordagens para justamente incentivar o empreendedorismo, é isso? É isso mesmo. As mulheres podem esperar ser bem recebidas e muito bem cuidadas. Tem uma parte do evento voltada para a saúde da mulher, tem toda uma parte preocupada aí na qualidade de saúde dessas mulheres que ficaram paradas durante a pandemia, que adoeceram durante a pandemia e principalmente cuidaram de muitas outras pessoas nesse período da pandemia. Nós estamos buscando resgatar essa turma, mostrar que a vida continua de melhor forma e empreender é o grande caminho para isso. Tem vários parceiros atuando junto aqui, Sistema S todo, o melhor de todas essas casas está à disposição de vocês. E o melhor, o evento gratuito, onde as inscrições podem ser feitas, tem um telefone para contato? Inteiramente gratuito, é o Sebrae na rua, procurando você, à sua disposição. Traga seu desafio, a gente vai trabalhar seu desafio junto com você. A gente se compromete com isso, com seu bem-estar, com seu crescimento. Sensacional, muito obrigado pelas informações. Portanto, o evento inicia às 8 horas da manhã, vai até às 18 horas no Estúdio 5. As inscrições são gratuitas nesse site que aparece aí na sua tela. Não perde, hein? Obrigada, Vitor. E veja depois do intervalo, a redução no número de botos cor-de-rosa deixa um alerta para o risco de extinção da espécie. Agora são 18 horas e 11 minutos. O Band Cidade volta já já. Band Cidade de volta. E uma pesquisa do INPA aponta que a cada 10 anos a população do boto cor-de-rosa diminui em 50%. Os dados alertam para uma possível extinção dessa espécie.
O golfinho de água doce, o boto cor-de-rosa, é uma das espécies marcantes da selva amazônica, mas pode estar correndo risco de extinção. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a cada 10 anos a população do mamífero aquático diminui pela metade. A poluição e a caça ilegal são os principais fatores que ameaçam a existência do animal, mas para monitorar a população de botos é preciso considerar uma série de fatores. Ele vem à superfície para respirar, ele está a maior parte do tempo embaixo d'água e numa água turva, então é difícil calcular. Por isso que demora muito tempo, porque cada vez que se faz um censo ou uma contagem de indivíduos numa população, esse número varia com o ciclo hidrológico da água, ele varia com o local. A presa, o alimento do boto, que é o peixe, se movimenta e o boto atrás dele. Então tem uma série de variáveis. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o boto vermelho ou boto cor-de-rosa, como é conhecido popularmente, pode estar correndo risco de extinção nos próximos anos. A principal causa é a utilização da sua carcaça para a captura de piracatinga, peixe cuja pesca é considerada ilegal pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 2015. A portaria que proíbe a pesca de piracatinga com a utilização do boto como isca foi renovada até 2023 para auxiliar na recomposição da população da espécie. Apesar disso, os animais ainda sofrem com a poluição dos rios. O golfinho da Amazônia é primordial para o equilíbrio do ecossistema. Além do turismo no estado do Amazonas, o animal ainda auxilia o avanço da medicina no Brasil, integrando processos terapêuticos de bototerapia. O boto, ele faz parte, integrante da história amazônica, como você mesmo colocou, da nossa cultura. É uma espécie endêmica dos rios dessa região, E se ele desaparecer daqui, ele desaparece do mundo, A humanidade vai ficar mais pobre porque perdeu um animal magnífico como é o boto vermelho. Que situação triste, hein? Acende um alerta na gente para mudar algumas tradições. A pesca da piracatinga já foi uma tradição, mas que agora precisa mudar para a gente manter um dos nossos cartões postais. Vamos falar de saúde? A Prefeitura de Manaus anunciou uma mega ação para intensificar a vacinação contra a Covid-19 na capital. A medida busca aumentar o número de pessoas com o esquema vacinal completo. A intensificação da vacina começa nesta quinta-feira e segue até sábado com 4 pontos estratégicos. Os locais são o Sambódromo, somente no sistema Drive-Thru, o Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Oeste, que funciona de 9 da manhã até as 10 da noite. O Estúdio 5 vai ofertar de 9 da manhã às 8 da noite. E o Shopping Felipe Dal, na Zona Norte, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Crianças, adolescentes, adultos e idosos que precisam se imunizar com a vacina contra a Covid-19 e contra a influenza, destinadas à população geral acima de 6 meses de idade. Dados do Sistema Municipal de Saúde mostram que 206 mil pessoas ainda não tomaram nem mesmo a primeira dose contra a Covid e que 241 mil não voltaram para receber a segunda dose do imunizante, além dos atrasados da terceira dose. Nós queremos diminuir esses números, esses percentuais, para que nós possamos aumentar o número de pessoas imunizadas com o esquema vacinal completo e estarmos protegidos contra os casos graves da doença do vírus da Covid-19. As vacinas sempre estiveram à disposição. A iniciativa beneficia as pessoas que têm uma rotina corrida durante o dia. A gente convoca a população para que compareça em um desses pontos de vacinação que vocês podem estar acessando aí as redes sociais da Censa para ver todos os lugares e os horários de funcionamento. Nesta quinta e sexta-feira, a vacina continua sendo disponibilizada em 81 unidades básicas de saúde da cidade. No sábado, 27 unidades vão manter o atendimento, além dos pontos estratégicos. Além das UBSs, dos pontos estratégicos, você pode contar com o Drive-Thru lá no Sambódromo de Manaus,
nesse sábado, das 9 da manhã até as 10 da noite. A vacina já está liberada a 4ª dose para todo o público a partir de 18 anos. Então, você que quiser se vacinar, tem vários lugares que pode procurar. A gente já aproveita para trazer os números da Covid atualizados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Os casos continuam aumentando e nessas últimas 24 horas foram registrados 836 novos casos. A gente está chegando perto de 590 mil, são 587.311 casos registrados no Amazonas desde o início da pandemia e o número total de mortes chegou a 14.178. Uma morte foi registrada nas últimas 24 horas. Quase 3 mil pessoas estão em acompanhamento e 69 estão internadas em hospitais da rede pública e estadual, um número que já é bem superior ao que nós vínhamos mostrando ao longo dos últimos meses. E o Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e no canal da Band no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e dos bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos e fotos ou mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. A gente se despede com uma imagem da Ponta Negra. Você fica agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.